atenta à situação em que o mundo se encontra, e quando se vê esse documentário do Al Gore, isso é mais impressivo para uma pessoa que vê o comentário e que às vezes o vê comentado pelo próprio Al Gore. Alguns já tiveram a oportunidade de ver isso aqui em Lisboa. Mas eu, a primeira vez que vi esse documentário, lembrei-me de um senhor que se chama Padre António Vieira, que é um senhor bem português, não é? O que é que o Padre António Vieira tem a ver com alterações climáticas, dirão? Bom, é que o Padre António Vieira tem uma frase, um pensamento, que, em meu entender, é bem ilustrativo daquilo que a humanidade anda a fazer com o nosso planeta. E o Padre António Vieira dizia o seguinte, quem pudera desfazer o passado, e tornar atrás no tempo, e alcançar o impossível que o que foi não houvera sido. É isso um pouco que nós andamos à procura neste momento. É desfazer um bocadinho o passado, ou seja, os erros que cometemos na Terra, e tentar encontrar um outro paradigma e um outro modelo, que o Jorge falou aqui há pouco sobre as energias alternativas, portanto, encontrar um outro paradigma, de modo que o que foi não houvera sido, não tivesse acontecido. E, portanto, a questão das alterações climáticas, como devem compreender hoje, já não é só considerada uma questão de ambiente. No princípio, quando se falava de alterações climáticas, falava-se de ambiente. Hoje, o problema das alterações climáticas a nível global é uma questão política, é uma questão económica, é uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão social. E, portanto, é também uma questão de segurança internacional e de segurança nacional dos diversos Estados. E é por isso que, se repararem, nos países que estão mais atentos a esta matéria, em cada vez maior número de países, esta questão é tratada já não como uma questão só de ambiente, mas é tratada ao nível do gabinete do Primeiro-Ministro, em alguns países, como por exemplo na Inglaterra, ao nível do Ministro das Alterações Climáticas, ou na Dinamarca, por exemplo, já pelo menos um Secretário de Estado ou um Ministro das Alterações Climáticas, e quando assim não é tratada ao nível do próprio gabinete do Primeiro-Ministro ou a nível do gabinete da Presidência. Eu penso que em Portugal isso vai acontecer também nos próximos anos, nos próximos 5 anos, isso acontecerá. E, portanto, eu penso que também seria um desastre se o Presidente Obama repetisse o erro de Bill Clinton e pedisse aos senadores americanos para aprovarem um tratado que venha de fora, que venha de Copenhaga, sem que a economia americana esteja preparada para aceitar esse mesmo tratado internacional. Eu, no entanto, acredito que em Copenhaga os Estados Unidos vão apresentar um pacote sério sobre esta matéria, quer em termos de investimento em tecnologia, quer em termos de promoção de inovação, seja nos países mais desenvolvidos, seja nos países em vias de desenvolvimento. Talvez seja demais, e é isso que vos alerto, pedir para que os Estados Unidos em Copenhaga aprovem um objetivo específico, ou seja, um tratado já delineado, talvez seja pedir demais, mas eu sinto que teremos um acordo, pelo menos, um acordo em Copenhaga, embora não saibamos qual vai ser a natureza específica desse acordo. Apesar de tudo, estamos confrontados com dados inequívocos que os cientistas nos têm trazido. Sabemos que há que reduzir a emissão de CO2 para 3 toneladas per capita para que a temperatura não aumente mais de 2%, mais de 2 graus Celsius em 2050, por relação à temperatura do globo em 1990. E nós sabemos também que isto não é fácil, porque os Estados Unidos neste momento estão a emitir 20 toneladas per capita, o que significa que terão de dividir por 10 para atingirem os objetivos que os cientistas nos referem. É um grande esforço para a economia americana. A Europa está a emitir quase 15 toneladas per capita, por isso também terá de fazer um grande esforço de redução. A própria China está já a emitir muito alto.
para os objetivos que nos propomos. Depois vamos ter problemas graves como a África. A África em Copenhaga ou tem uma posição única, uma posição forte, ou então também não vai contar para o resultado final. A Índia é um caso sério, é um caso que quer continuar a crescer, nem que seja com base no nuclear, e que também não se pode dar ao luxo de parar de crescer, e sabe que está confrontada, tal como a China, com um conjunto de circunstâncias, como por exemplo com o degelo dos Himalaias. Isso terá consequências profundas na água potável e na água para a agricultura de ambos os países. Outro dia uma declaração do ministro Matai da China refere isto claramente. E, além disso, vamos ter problemas de segurança nacional e de segurança internacional. Hoje o mundo vive confrontado com um problema que, como dizia Vieira, Padre António Vieira, melhor para todos nós que não houvera sido, mas é, e temos de o encarar com determinação, porque não há barreiras, como sabem, não há fronteiras que impeçam as consequências das emissões de uns países para os outros. Não se pode fazer uma parede estanque e dizer o efeito das emissões nos Estados Unidos não tem efeito no México, ou do México não tem efeito na Guatemala. Isso não é possível e, portanto, vamos ter de estar confrontados, e estamos confrontados com esta realidade, que é uma realidade global. E, portanto, hoje temos de conseguir aplicar todo um conjunto de medidas de mitigação, algumas dos quais o Jorge Seguro já falou, mas mesmo que hoje aplicássemos todas as medidas de mitigação que entendêssemos e que entendemos necessárias, e de que algumas o Jorge já falou, nomeadamente ao nível da alteração do paradigma energético, nós teremos sempre um gap até atingirmos a estabilização desejada, ou seja, continuaremos a subir pelo menos até 2020 e depois desceremos até 2050, se aplicássemos essas medidas que nos propõem. E, portanto, também é preciso que haja medidas de adaptação, mas para aqueles que estão mais sensibilizados para estas questões, eu posso-vos dizer que há um mês a Comissão de Economia da NATO, numa reunião com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional em Washington, nós hoje temos no fundo 1 bilhão de dólares para medidas de adaptação e temos 3 ou 4 bilhões, ou 5 bilhões, já não sei, para medidas de mitigação. Portanto, também vai haver aqui problemas gravíssimos a nível da humanidade nos próximos anos e, como dizia o arcebispo Desmond Tutu, haverá também uma espécie de um apartheid no que toca às medidas de adaptação que são necessárias, porque uma coisa são as medidas que a cidade de Londres está a tomar para evitar que o crescimento das marés tenha reflexos sobre a cidade de Londres, ou as medidas que o governo holandês está a tomar por causa também do seu confronto com o mar, ou as medidas que a Suíça está a tomar no que toca às suas estâncias turísticas, medidas de adaptação para continuar a ter um turismo de esqui, e outra coisa são medidas de adaptação em países miseráveis da África, em que a medida de adaptação significa uma criança ter de andar 10 km para ir buscar um cântaro de água para ter água acessível à sua própria sobrevivência. E, portanto, é para isso que vos quero alertar, como juventude que será o futuro, dirigindo o nosso país, queria-vos alertar para esses factos. E que nós hoje não podemos, portanto, dispensar-nos de ter um plano também nacional de medidas de adaptação. Vamos tê-lo, com certeza, mas temos de continuar a investir principalmente em medidas de mitigação. Como dizia o Jorge, temos de continuar a investir nas hídricas, nas eólicas, na energia solar e tentar ver se também a tecnologia nos permite que nós consigamos tirar proveito da energia das marés. Contudo, penso que hoje a maior parte dos países, mesmo os países mais desenvolvidos, nomeadamente os Estados Unidos da América, já têm a percepção, e como vocês sabem, são políticos, em política a percepção às vezes é a realidade, já têm a percepção, dizia, de que as questões das alterações climáticas podem pôr em causa a segurança nacional e a segurança internacional.